Ele me faz andar sobre as águas. Às vezes a gente canta uma coisa, a gente lê na Bíblia algo, e não tem noção do poder que aquilo tem. Canta, por favor. Preste atenção no que diz a letra. Eu vou ler aqui para você na Bíblia. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Ou seja, não tem empecilho, não tem impedimento. Se não der para nadar, se não der, se eu me afundar, se eu submergir, Ele me traz para cima, Ele me traz à tona e me faz andar sobre as águas. Para Deus não tem problema nenhum, pessoal, mudar as estatísticas, mudar as fórmulas, mudar os números. Não tem problema para Deus. Ele parou o tempo por causa de uma oração de Josué. Josué estava numa guerra contra os inimigos e ele era num número bem inferior, e eles eram treinados para lutar de noite. Os inimigos tinham estratégia ao escurecer, e se escurecesse, já era para o exército de Israel. Josué ia perecer, e estava chegando já perto do final do dia, e Josué estava na batalha, na guerra. E Josué estendeu a mão para o sol e falou: sol, para aí agora, não vai escurecer enquanto eu não der cabo dos meus inimigos. E a Bíblia diz que, e hoje a ciência entende, pesquise depois ali no senhor Google, existe um dia a menos no calendário, que não tem uma explicação para a ciência, mas na Bíblia explica que Josué orou e mandou o sol parar. Mal sabia ele que é a terra que gira em torno, certo? Mas ele queria saber disso, ele queria que não escurecesse, e ponto. Ele disse: sol, para aí, não se mexa. Olha que loucura. Imagina alguém vendo Josué falar isso. Falou assim, pirou o cabeção, ficou doido. E a Bíblia diz que o sol parou, e ele foi e deu cabo dos inimigos. Deus muda o universo. Deus muda o que for preciso, se for para abençoar você, se você está crendo nele. Amém? Por isso você tem que crer. Quando você canta por isso que a gente escolhe, a gente seleciona até o louvor que vai cantar, para não ficar jogando conversa fora. Porque tudo o que vem de Deus é extraordinário. Você imagina os discípulos no barco, diz aqui no versículo 22, a Bíblia diz, primeiro revela, primeiro mostra que algumas horas antes disso, João Batista tinha sido decapitado. João Batista, quem batizou Jesus, certo? João Batista, quem veio preparar o caminho para Jesus. Só que não importa a situação, nem o que está acontecendo ao seu derredor, Jesus não vai parar de fazer milagres. Deus ainda faz milagres. Você pode isso? Não importa o tempo não muda a Bíblia, não muda a Deus. Decapitaram João Batista. Jesus vai e faz a pesca maravilhosa com os discípulos. Olha aí, olha os dois extremos. Então eu quero dizer para você que naquele momento que está tão difícil, que está tão terrível, que você não tem forças, é o melhor momento, é o tempo mais propício para Deus agir na sua vida, quando ninguém acredita que é possível. Jesus chega, diz assim, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte. Grave isso aqui.
Jesus fez o quê? Subiu ao monte, a fim de orar sozinho. E caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Outra coisa que eu quero que você grave. Qual que é a primeira? Subiu o monte. Segunda coisa, o vento era contrário. Me ajuda aí, gente. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados, assustados e exclamaram: é um fantasma. E todos, tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondeu-lhe Pedro: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse, Jesus disse para Pedro, palavrinha mágica: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Agora olhe para mim, preste atenção, por favor, senão você perde a bênção. Não converse, não se distraia, porque a tua vida depende disso aqui que você vai ouvir hoje. Primeira coisa, Jesus despede os discípulos com o intuito de chegarem do outro lado. Todo mundo quer chegar do outro lado. Todo mundo quer mudar de fase. Todo mundo quer mudar de ambiente. Todo mundo quer chegar num lugar melhor. E eles prontamente entram no barco, e a única preocupação era chegar do outro lado. Jesus vai para onde? Traduzindo a palavra subiu o monte, significa foi buscar a Deus. Antes da jornada, antes da caminhada, para chegar com sucesso do outro lado, Jesus vai a Deus. Jesus era um homem, ele estava ali em forma humana, sujeito a investidas do inimigo, sujeito a problemas, adversidades, tempestades. Mas olha onde está a diferença de quem vai para o monte e de quem só se preocupa em chegar do outro lado. Jesus foi ao monte. Segunda coisa que eu pedi para vocês gravar, qual foi? Pode falar? O vento era contrário. Os discípulos estavam enfrentando uma dificuldade. Os discípulos estavam enfrentando um vento contrário. Quem não enfrenta? Jesus estava no meio do vento contrário também, porque a Bíblia diz que quando Jesus veio em direção dos discípulos, veio andando sobre as águas, o vento era contrário. Mas por quê? O mesmo vento que faz um se desesperar, faz outro andar sobre as águas. Aonde está a diferença? É que um vem do monte, é que um vem de buscar a Deus, e o outro vem de querer resolver tudo às pressas. Você me entende, sim ou não? De querer tudo na hora dele, no tempo dele. Vamos chegar, pega as coisas, bora, vamos para o outro lado. Quantos que na correria do dia a dia, querendo chegar no outro mês, querendo chegar no final de semana, querendo chegar do outro lado, não tem subido o monte, não tem buscado a Deus. E aí quando vem o vento,
se desespera. Não é assim com a gente? Quando você está em comunhão com Deus, quando você sabe quem é o Deus que você serve, quando você vai ao monte na sua casa, quando você vai ao monte dentro do seu banheiro, quando você vai ao monte dirigindo o seu carro, quando você vai ao monte pela madrugada, de repente 3 horas da manhã, do nada você acorda e uma voz ou algo dizendo para você: ora. E você vai ao monte, cansado, às vezes nem levanta da cama, mas vai ao monte deitado mesmo. Senhor, eu preciso do teu socorro. Senhor, me ajuda, eu quero chegar do outro lado, eu quero sair dessa situação. Mas sem o Senhor vai ser muito difícil. Porque o vento contrário, pessoal, ele vem. Só que pensa comigo, o vento contrário fazia os discípulos se apavorar, mas fazia Jesus andar sobre as águas. Amém? Ou seja, a dificuldade, quando você vai a Deus, quando você está com Deus, quando você se apega a Deus, a dificuldade te promove. Exemplo, o que promoveu Davi? Quem conhece a história de Davi, já lembra do quê? Do quê? Do Golias. O Golias promoveu Davi. O inimigo te promove quando você está conectado com Deus. Amém? O problema vem e você olha e diz assim, ó, vai me promover com isso, porque eu vou contar um grande testemunho com isso. Depois Davi vai lá no Salmo 119 e diz assim, ó, foi-me bom ter enfrentado Golias, mas devia estar ali tremendo de medo quando Golias ficou na frente dele, claro. Mas ele disse, você vem contra mim com pau, com pedra, com escudo, com lança, eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. A minha arma é a fé, diga glória a Deus. E nesses dias que nós estamos vivendo, só vai prevalecer quem apelar para a fé. Então Pedro olha, e a gente vê fantasma às vezes, né? Quando a gente fica apavorado, a gente começa a ver coisas, sim ou não? O que é fantasma? Fantasma é uma coisa que não existe. E quando você começa a perder a fé, e começa a andar com a dúvida, você começa a ver coisa que não existe. Você começa a criar problemas. Já viu aquele ditado? Está fazendo tempestade? E é verdade. Às vezes o problema nem é para tanto, mas a gente está numa situação porque não foi ao monte. Antes de tomar uma decisão, não foi ao monte. Antes de conversar com o cliente, com o advogado, com o juiz, antes de ir no médico, antes, não foi ao monte. Só quer chegar do outro lado. Esse é o nosso erro. E quando a gente só quer chegar do outro lado, ou seja, só quer resolver os problemas físicos, esquecemos do principal, que é aquele que nos guarda. A Bíblia diz, aquele que me guarda não dorme. Mas se eu não estiver buscando, se eu não estiver apelando para Ele, como que Ele vai me guardar? Então no meio do mar, começa o barco balançar, o vento forte, o vento contrário, Jesus aparece andando sobre as águas. Ou seja, o que para vocês é o fim, ou pode ser o fim, só está me impulsionando para o sobrenatural acontecer na minha vida. Diga glória a Deus. Vocês entendem, sim ou não? De onde você vem? Eu venho do monte. Por isso que tinha tudo para dar errado e deu certo. Ô fulano, mas o que aconteceu com você que ninguém acreditava? Onde você foi? Qual escola você estudou? Qual a tua formação? Monte. Amém? Mas não estou falando de monte, de montanha, de serra. Eu estou falando de comunhão com Deus. Quando eu falar monte, você imagine comunhão com Deus. Se você tiver comunhão com Deus,
você estiver no monte, é um lugar o quê? Monte é um lugar o quê? É um lugar alto. E no monte o diabo não sobe. Ele já esteve no monte. A Bíblia diz que ele era o anjo do monte, o querubim que estava sentado no monte, no alto do monte, junto com Deus. E ele foi jogado. Ele não quer que você suba o monte. Ele não quer que você vá para perto de Deus. Ele quer que você fique em lugares planos. O inimigo, a guerra se dá nos lugares planos. O diabo quer que você fique aqui em lugares rasos. Lembra que Jesus falou para os discípulos? O episódio anterior ali a esse é a pesca maravilhosa. Perdão, é a multiplicação de peixes. É quando eles estavam com 2 pãezinhos. Como é que é? Pães e peixe. Às vezes eu mudo a quantidade de pão para a quantidade de peixe. Também não quer dizer nada. A mulher falou: meu Deus, pastor, o senhor mudou. O senhor falou o contrário. Eu falei: não mudou nada, senhora. Ele multiplicou e pronto. Amém, gente? Esse episódio dele ter multiplicado, ele pegou o que não dava para nada e fez o sobrenatural acontecer. Deus não precisa de circunstâncias favoráveis. Deus não precisa que o mercado de trabalho esteja bombando para te fazer prosperar. Amém, gente? Amém. Deus não precisa de situações favoráveis para poder te abençoar. A fé anda na contramão. Mas está difícil para todo mundo. Mas o nosso Deus é o Deus dos impossíveis. E Ele vai fazer o impossível acontecer. Se você não ficar prostrado. Já vai ficar prostrado? Diz a Bíblia, onde nós lemos ali no versículo 28. Pedro disse: se o Senhor está aí mesmo, eu quero andar sobre as águas também. Foi despertado, foi ativada a fé dentro de Pedro. Pedro falou: não, se o Senhor está aí mesmo, se é o Senhor que está falando comigo, então eu quero que isso aconteça na minha vida. É esse desejo que tem que nascer dentro de cada um de nós, meus irmãos. Querer ter uma experiência. Eu falei para minha esposa ontem, quando eles me ligaram, dá licença, quando eles ligaram ali falando sobre o que aconteceu lá do milagre do pastor Daniel e a Bruninha, e eu falei assim: é bom que eles tenham as experiências deles com Deus e saibam que quando o papai não está, quando a mamãe não está, quando o pastor não está, quando o fulano não está, quando o ciclano não está, Deus está presente. Às vezes a gente atrapalha até as pessoas de serem abençoadas, querendo ajudá-las com migalhas. É como querer levar um copo d'água para alguém que está no deserto, morre os dois. Tem pessoas que você conhece, que você queria ajudar, e você às vezes até tenta ajudar e não consegue. É o deserto dela com Deus. Uma hora ela vai sair dali, uma hora ela vai se levantar. Deixa ter as experiências dela com Deus. Pedro teve uma experiência agora aqui, ó. Ele falou: se o Senhor está aí, então não basta eu ver o Senhor andando sobre as águas, eu quero andar também. Ele desejou que o sobrenatural acontecesse na vida dele. Ei, mulher, deseje que o sobrenatural aconteça na sua vida. Como, pastor? Declarando a mudança do teu casamento, declarando a mudança do seu filho, declarando a mudança da sua esposa, declarando a mudança da sua família, declarando o milagre sobre você. Amém? Aí o sobrenatural acontece com Pedro. Por quê? Que Jesus facilitou? Não, a água continuou sendo água, o barco continuou sendo barco, o vento era contrário, mas Jesus disse para Pedro o que, gente? Qual a palavrinha mágica? Vem. Jesus disse: vem, Pedro. Você vê que com Jesus também não é fácil, né? Você quer? Vem. Ele não tem problema com isso, mas ele está contrariando a natureza, porque não se anda sobre as águas. Tá bom, Ele fez as águas, Ele sabe todas as coisas. Você pode dar uma glória a Deus ou não, gente?
Se o mar não se abrir, a gente anda sobre e vamos chegar do outro lado. E acabou. E ninguém vai parar você. Não adianta. Ninguém vai poder te impedir. Ninguém vai poder frustrar os sonhos, os planos de Deus na sua vida. Quem crê nisso? Pedro vem. E aí agora fica aqui imaginando, o barco aqui, o mar, Jesus, fica ali Jesus. Vem ali Jesus. Ó Jesus. Jesus ali. Ó Jesus ali. Bonitão. Coisa mais querida esse Jesus. Aí você imagina aqui. Me chama aí, Jesus. Aí Pedro vai. E Jesus sobre as águas. Parece fácil, né? Deixa eu te explicar. Fica aí, Jesus, não vai embora não. Fé é isso aqui. Isso é fé. É você primeiro colocar o pé, para depois Deus colocar o chão. Não tem chão? Bota o pé. Ah, mas não estou vendo o chão. Bota o pé. Ah, não. Então não vai ter experiência. Não vai saber se funciona. Vem, Pedro. Aí Pedro, pau, desce, vai. Andando sobre as águas. Amém? E a Bíblia diz que o vento aumentou. Porque quanto mais abençoado, quanto mais perto do monte, quanto mais você se volta para Deus, quanto mais você quer se aproximar de Jesus, mais Satanás vai trabalhar para fazer você desistir. Vai chegar domingo de manhã que ele vai dizer, você não vai para o monte hoje. Você não vai subir, fica no monte de coberta. Aí a pessoa troca um monte pelo monte de coberta. Você ri, né, Adriano? Mas às vezes dá vontade, não dá de cobrir a cabeça assim e falar assim, hoje vou ficar quietinho aqui. Mas se eu não subir o monte, eu não vou chegar do outro lado com sucesso. Eles não iam chegar do outro lado se Jesus não vem naquele momento. A presença de Deus representa você subir o monte. Você tem que estar num lugar mais elevado, acima daquilo que te atinge, sabe? Acima das palavras negativas que te falam. Ah, falou isso, não tem problema não. Guarda isso para você, porque você não vai mudar o meu pensamento. Eu sei que vai dar certo. Amém, igreja? Ah, você pensa isso? Ah, é? Meu Deus. Tá bom. Agradeço pela sua opinião, mas não preciso dela. Entendeu? Às vezes tem que ser mal educado até. Às vezes, se a gente não for até mal educado, às vezes com palavras de derrota, a gente se deixa influenciar pelo que a gente ouve, pessoal. Às vezes tem que levantar e deixar falando sozinho. Estou falando sério. Às vezes tem que pegar e deixar a pessoa falando sozinho, porque só... Vocês sabem mais do que eu, como é que é aí fora. Jesus está... Ah! Um detalhe, peraí. Está aí Jesus ainda? Então, imagina aqui, ó. Vem cá os discípulos. Não, porque Pedro não estava sozinho. Estava Pedro e mais uma galerinha. Sabe a galerinha? Tem sempre uma galerazinha. Vem cá, a galera. Então, essa mulher é a mais linda do mundo, pessoal. Cuidar bem dela aqui. Está aqui os discípulos. João, cortaram a cabeça de João. Acontece a multiplicação dos pães e dos peixes, e agora estão aqui no barquinho. Se cortar a cabeça de João, imagina o que eles vão fazer com a gente. Se João, que batizou Jesus, cortar a cabeça dele, você imagina o que não vão fazer com a gente. Balança aí o barco. E aí de repente vem ali Jesus andando sobre as águas. Deixa eu ver Jesus, anda Jesus. É um pato esse. Olha, vocês são demais. Como é que eu vou ficar sério olhando para vocês, pessoal? Vem Jesus, e aí ele, pá, um fantasma, olha meu Deus, tá vendo? Acabou a nossa vida. Aí Jesus diz o quê? Calma, sou eu. Vamos lá, vamos passar o CD para frente. Jesus está chamando Pedro.
Pedro está com vontade de ir, mas tem a galera, tem o pessoalzinho ali do contra, não tem? Vai, me chama, Jesus. Vem, Pedro. É um fantasma. Vai não. Vem. Vai dar. Vai não. Pedro. Vem. Vai dar. Eu vou. Pedro. Vem. É um fantasma. Não vai não. Vem. Olha a incógnita. Vou ou não vou? Vou ou não vou? E eu posso ficar no barco. E eu posso ficar aqui com os meus colegas que não têm fé para fazer e que não querem que eu faça. Que não têm coragem para ir, mas também não querem que eu vá. E está tudo bem, porque eu estou no barco. Vamos dar meia volta. Amanhã a gente tenta de novo. Agora tem a tempestade. Deixa para lá essa história. O que você acha? Ficamos por aqui mesmo, tá bom. Amor. Mas eu não vejo teu coração, não. Não, é só. Vocês estão entendendo? E às vezes a pessoa fala, porque eu gosto muito de você. Não vai, não. Ó, não precisa disso. Eu não sei se vocês passam por isso de vez em quando na sua vida. Isso aqui é o teatro da vida real, pessoal. Esse barco é a vida que a gente leva. Mas tem uma hora que a gente tem que saltar desse barquinho. Chega, sabe, das coisas naturais, das coisas normais, do anonimato. Todo dia, toda semana, todo mês, todo ano, passa ano, entra ano. A mesma coisa. Estou no barco. Mas quando ele desce do barco e ele desafia tudo e todos, ele coloca Jesus numa situação que é o seguinte: se acontecer alguma coisa comigo, é responsabilidade sua. Porque o Senhor mandou eu ir. Eu creio. Quando você crê e você faz o que a palavra diz que você tem que fazer, deixa de ser um problema seu e passa a ser um problema de Deus. Mas enquanto você fica no barco, você tem no que se agarrar, você tem com quem contar, ainda que migalhas, mas você ainda tem uma palavrinha de um aqui. Vamos chorar junto então. Só que chega uma hora que a pessoa diz assim: eu não quero mais essa vida, essa vidinha, sabe? Eu não quero mais esse barquinho. Eu quero que o sobrenatural aconteça, só que eu vou ter que deixar algumas coisas para trás. Sabe, eu vou ter que abrir mão de algumas coisas para fazer uma loucura. Entregar a vida para Jesus, se lançar nos braços de Jesus. Poxa, descer do barco para andar nas águas, é o que, ô Luciano? É loucura. É loucura. Mas é necessário. Ei, tem momentos que é necessário. Você vai ter que abrir mão de algumas coisas visíveis por outras que são, fala, Barbudinho, invisíveis. Quem está entendendo a palavra? Eu deixei o que era visível. O barco tá melhor um na mão do que dois voando. Não tem esse ditado? Pelo menos estou seguro aqui, mas eu não quero mais, isso aqui é pouco. Chega disso aqui. Chega dessa miséria, dessa escassez. Chega do pouquinho. Chega do apertadinho. Eu quero o sobrenatural. E aí eu tenho que fazer um desafio de fé. E aí eu tenho que fazer o que ninguém tem coragem de fazer. Se fica lá, pode ser que morre, né? E se ficar na tempestade, é perigoso morrer. E não chegar do outro lado. Ou volta para trás ou morre. E tem muita gente assim: eu vou desistir que é melhor. Eu amo ele, mas vou largar dele porque é melhor. Eu amo ela, mas vou deixar porque é melhor. Eu vou embora daqui, vou largar isso aqui. E a pessoa prefere voltar atrás do que tomar uma decisão na vida dela. Obrigado, Jesus. Deus te abençoe. Obrigado, galera. Quem entendeu, pessoal? Como é que você está? Pedro vai e anda sobre as águas, tira os olhos de Jesus, acontece o quê? Afunda. Jesus vai lá, dá a mão para ele, tira ele do mar. Pedro era profissional, pescador. Sabe que Pedro não sabia nadar, seu Gilberto? Ele nasceu no mar. O senhor sabe pintar? Qual que é a profissão do senhor? O senhor é pintor. Mas o senhor não sabe pintar. Sabe? Então, era Pedro. Pedro era pescador. No mínimo que ele tinha que saber era o quê? Nadar. E de repente, nesse momento, ele está se afogando.
Ele estava indo para o monte. De repente vem um problema. O fulano desvirtua ele. Ó, o vento ali, Pedro! Pedro olha para o lado e começa a afundar. E aí Pedro foi humilde. Essa parte eu gosto, porque Pedro foi humilde. Dizer assim: Jesus, me salva. Jesus era filho de carpinteiro. Não era pescador. Não era salva-vidas. Salva-vidas somos nós aqui na igreja. Mas ele deu uma de salva-vidas ali. Salvou a vida de Pedro. E ele quer salvar você também. Não sei qual momento você está. Se o momento lá dentro do barco com medo, vendo coisas. Se o momento preocupado em chegar do outro lado. Se o momento andando sobre as águas, onde está acontecendo um monte de coisa boa na sua vida. Se o momento que você está afundando. Se o momento que você está no barco de volta, que foi salvo, estava afastado e está voltando para a igreja. Então são várias fases numa pregação só que Pedro viveu. Eu não sei qual momento você está, mas eu posso lhe afirmar: não saia do monte, não saia da presença de Deus. Não importa o que acontecer com você, permaneça firme. Diga graças a Deus. Nós vamos encerrar por aqui. Eu teria muito mais coisa para falar, mas Deus falou assim: ó, chega, que agora eu vou tratar com cada um. Então eu estou deixando agora você refletir no que foi pregado essa semana. Todos os dias pense nisso.